Olá, Ariano, Ariana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Áries. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, o acontecimento do passado que irá influenciar o nosso presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa. Após a análise desta mesa, eu irei trazer uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, Ariano, um presente para você, Ariana. Bem, na casa 1, nós temos a energia do arcano maior de número 8, a força. Na casa 2, a energia do passado, o acontecimento do passado, que irá influenciar o nosso presente, nós temos o arcano maior de número 13. E na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos a energia do 10 de paus. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre essas casas, sobre a energia do arcano maior de número 8. Nós temos o As de paus. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 8 de espadas. Na casa 2, sobre o arcano maior de número 13, nós temos o arcano maior de número 11, a carta da justiça. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 3 de paus. Na casa 3, na energia de futuro, acontecimento futuro, sobre o 10 de copas, nós temos a energia do 6 de espadas. Atrelado a essa energia, a essa vibração, nós temos a carta do 10 de espadas. Gratidão. Bem, Ariano, Ariana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda é inscrito ou inscrita aqui no canal, né? Se não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Então vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia da força, nós temos a carta da estrela. Sobre o arcano maior de número 13, nós temos a energia da cruz. E sobre o 10 de copas, na energia de futuro, nós temos a carta da chave. Gratidão. Bem, Ariano, Ariana, a energia do presente, a casa 1, ela será regida pelo arcano maior de número 8, a força. A força traz aqui uma certa influência, né, do signo de Leão sobre nós, e atrelada a essa energia nós temos a energia de luz e brilho, como a própria representação da carta da estrela. Então há aqui no presente a energia ao qual nós estaremos reconhecendo e recebendo a libido e as paixões em nós. É como se houvesse aqui uma relação simbiótica entre o eu e o outro, que tem características totalmente diferentes da nossa. Mas, ao mesmo tempo, a força pede para que nós possamos observar a nossa força interior. Há aqui, na energia do presente, alguns conflitos.
e toda e qualquer energia de conflito que chegar até nós, nós devemos resolvê-la através aqui da energia de amorosidade. Não adentre nos conflitos. O tarô está dizendo aqui que a gente tem que trazer amorosidade, falar com as outras pessoas como se nós estivéssemos falando para com o filho, para que a gente dissolva toda e qualquer energia densa que chegar até nós. Há necessidade de domar as nossas feras interiores e há uma forte ligação aqui no presente com o nosso lado animal, mas há muita luz, muito brilho sobre nós, representado aqui também pela carta da estrela. Um outro aspecto abaixo dessa energia, dessa vibração, é a carta, né? O Ás de Paus, que traz as inspirações. É como se nós precisássemos de focar na nossa centelha divina, né? E trazer essas inspirações, essas energias e expressões primordiais. Porque nós temos aqui uma energia de muita paixão, de impulso, de ambição. Mas nós precisamos de vontade direcionada a um objetivo, a uma intenção pura. Nós temos os desejos, e os desejos também de cunho sexual, e há aqui o impulso, né, pela vida, uma energia de empolgação, de aumento de paixões e de energia. É como se nós estivéssemos aqui também iniciando, né, um projeto, um negócio que está relacionado a nossas incitações ou, consequentemente, aos nossos desejos. Um outro aspecto relevante aqui nessa energia, nessa vibração da casa 1, é o 8 de espadas. O 8 de espadas é a prisão do campo mental. Então, o tarô está dizendo aqui para que nós possamos ter alguns cuidados, né, para que a gente não caia na armadilha da nossa própria mente, onde a gente se sinta aqui, de certa forma, aprisionada pelo nosso campo mental. É ser oprimido ou detido. Porque o 8 de espadas traz aqui os pensamentos e as palavras que nos aprisionam, como se nós fôssemos aqui incapazes de agir da forma que nós realmente desejamos. Há um processo de estagnação do campo mental, são padrões de pensamentos antigos que nós precisamos eliminar. É como se nós fôssemos aqui uma donzela em apuro que precisa sempre ser resgatada, salva pelas outras pessoas. Nós precisamos tirar as amarras e as vendas que nos prendem para que a gente possa se libertar dessa concepção do mental, onde o tarô está dizendo que nada e nem ninguém irá nos tirar dessa situação, a não ser nós mesmos, nós mesmas, né? Tenta soltar essa energia, essa vibração e compreender que essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Na casa 2, da energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o arcano maior de número 13, atrelado à carta, né, da cruz, que traz o aspecto de vitórias sobre nós. O arcano maior de número 13 traz a influência e a energia do signo de Escorpião, trazendo o aspecto das metamorfoses, um processo aqui de transição e de transformação, como se houvesse uma morte do antigo eu. Nós precisamos abandonar este aspecto em nós. Nós devemos aqui, de acordo com o tarô, eliminar aquilo que não é mais necessário na nossa vida, que traz um definhamento lento sobre nós, como se houvesse aqui a necessidade de enfrentar novas formas ou estilo de vida, pois há aqui um início de muitas mudanças sobre nós. Abaixo desta energia do signo de Escorpião, nós temos a carta da justiça, o arcano maior de número
de número 11, trazendo aqui a influência, né, do signo de Libra sobre nós, pedindo o equilíbrio. É uma carta que também está atrelada aos ajustes, às consequências e os efeitos dos nossos atos no passado, trazendo a influência para o presente, como se houvesse a necessidade de pesar as coisas, para que nós possamos ficar nesse sustentáculo, né, nesse alto e baixo desta balança. A harmonia, mas ao mesmo tempo o tarot está pedindo para que a gente se mantenha aqui no centro. Nós temos a justiça, a moralidade, a lei e a ordem. E, consequentemente, o poder da palavra. O tarot está dizendo aqui que nós devemos ser honestos conosco para que, consequentemente, nós possamos ser honestos com os outros. Atrelada a estas energias destes dois arcanos maiores, nós temos o 3 de paus, que traz aqui o impulso de novas oportunidades, como se nós estivéssemos há algum tempo pensando já adiante, como se nesse passado nós estávamos aqui fazendo planos para o futuro, à espera de chegadas aqui de novas oportunidades, mas o tarot está dizendo que a gente tem que sair dessa zona de conforto. Possa ser que esse pensamento esteja atrelado a um trabalho por conta própria. Se essa for a sua intenção, se você já vem pensando nestas questões, isso dará muito certo. Então você precisa aqui apenas, né, de ter uma importante visão, de pensar grande, de trazer e revisitar esses pensamentos, porque o 3 de paus é você aqui liderando outras pessoas nos negócios, mas que você precisa ampliar esses desejos, essas intenções ou metas que você já vem trazendo há algum tempo. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão dessa leitura. Se você precisar de uma leitura particular, com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem um link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o 10 de copas e a carta da chave, trazendo a posse, né, da nossa casa. A chave também traz um aspecto interessante para que nós possamos nos permitir ou nos empenhar a resolver todo e qualquer conflito que esteja atrelado à energia da casa e do lar. É como se nós estivéssemos aqui abrindo portas, trazendo expansão para nossa alegria e nossa felicidade, porque o 10 de copas traz a verdade, né? As ligações emocionais entre o eu e os outros. Há aqui um processo de satisfação e paz e de entendimento íntimo dentro do nosso lar. Há uma consciência também de cunho espiritual atrelada a essa intensidade de sabedoria emocional dentro dos relacionamentos e dos casamentos, trazendo aqui a energia da felicidade, a perfeição na vida. A partir do momento em que eu alinho as minhas questões de cunho emocional através do meu campo espiritual, como se houvesse a necessidade de expandir essa consciência dentro do meu lar, para que haja aqui a transmutação, a transformação e, consequentemente, a expansão através da felicidade. Então, se empenhe a resolver todo e qualquer conflito dentro da sua casa, dentro do seu lar. Abaixo dessa energia, nós temos o 6 de espadas, trazendo o processo também de transição, de transformação, de exploração do campo mental, de processos, né, de aprendizagens e de novas descobertas, como se nós precisássemos aqui testar novas hipóteses. É uma nova jornada de ir aqui em direção ao novo. É perder-se na aprendizagem, algo novo, como um livro, uma leitura nova, interessante,
que você tem afinidade, pode ser também a prática de um novo idioma, né? Tudo isso aqui será importante. Aprender algo novo ao qual você não domina, para que você possa seguir pelas incertezas, porque nós temos aqui a energia de busca. Aprender algo novo vai permitir que nós aqui possamos seguir em frente. Tem apenas um cuidado na perspectiva de futuro com a energia do 10 de espadas, porque o 10 de espadas é a destruição, é a morte do nosso antigo eu. É uma autoanálise e crítica, mas críticas dolorosas. É como se nós precisássemos aqui desmontar algo ou alguma coisa para que nós possamos nos sentir aqui aliviados, aliviadas. São eliminações de padrões de pensamentos antigos que traz para nós essa energia aqui de ruína, de devastação. Então, nós devemos usar as nossas críticas como um processo de crescimento e evolução, não como um processo que traz aqui um definhamento lento. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Áries. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo. Bem, o arcanjo que vai reger esta leitura é o arcanjo de número 5, Mahasya. Mahasya, arcanjo de número 5. O salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 33 e a mensagem diz o seguinte: viva em paz com você e com todas as criaturas. Invoque este anjo para ajudá-la a ser equilibrado, equilibrada, justo, justa e manifestar sabedoria, dedicando-se ao seu crescimento espiritual. Este anjo o auxilia a aprender novos idiomas. Mahasya, arcanjo de número 5, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 33. Como indicação de leitura, eu trago o livro do Krishnamurti, o Seu Universo Interior. Você é a história da humanidade. Para aquelas que não conhecem Krishnamurti, ele nasceu na Índia em 1895 e morreu em 1986. Ele foi um filósofo, um escritor e educador. Fundou juntamente com a sociedade secreta a Ordem Internacional da Estrela do Oriente. Após a morte de um de seus irmãos, decidiu desligar-se da ordem e passou a ser conhecido como guia espiritual. Apesar de sempre ter recusado esta autoridade, não aceitando inclusive discípulos. Não pertencia a nenhuma organização religiosa, nem estava associada a qualquer escola política ou pensamentos ideológicos. Era vegetariano e se preocupava veemente com a educação. Fundou várias escolas em diferentes partes do mundo e até hoje as suas fundações, além de difundirem o seu pensamento e obra, mantêm esses centros educacionais. Sua obra envolve mais de 60 títulos, dentre eles o Livro da Vida, também publicado por esta editora aqui, Planeta. E o Livro da Vida são 365 meditações diárias do Krishnamurti, onde a gente pode fazer essas práticas ao longo do ano. Ele diz assim: o correto pensar vem por meio do autoconhecimento. O autoconhecimento se baseia em nenhuma fórmula. É por meio da consciência constante dos nossos pensamentos e sentimentos, de nossas ações e reações, e de todos os aspectos que se encontram dentro de nós, que vem o autoconhecimento, do qual surge o correto pensar, o correto compreender. O correto pensar exige uma ocupação correta e uma ação que não seja excludente,
porque o autoconhecimento não é um conhecimento intelectual, que é separativo, limitado, estreito. Na compreensão de si mesmo está a compreensão do todo. E ele diz assim: a verdade não é algo misterioso. A verdade está onde você estiver. A partir dali você pode começar. A verdade é que sinto raiva, sinto ciúmes, sou agressivo, brigo. Isto é um fato. Assim deve-se começar apontando-se de modo muito respeitoso a partir de onde nos encontramos. Por isso que é importante conhecer a si mesmo, ter um completo conhecimento de si mesmo, não a partir de outras pessoas, de psicólogos, especialistas no campo cerebral e etc. Mas sim compreender que você é, porque você é a história da humanidade. Se souber como ler esse livro, que é você mesmo, então compreenderá todas as atividades, brutalidades e imbecilidades da humanidade, porque você é o resto do mundo. Ele traz aqui alguns questionamentos nesta leitura, são perguntas de palestras e ele vai respondendo sobre alguns aspectos como a raiva, a intolerância, a luxúria, o jogo cruel da sociedade, as religiões, a questão dos rótulos ou do falso eu, do ódio, são algumas questões aqui que o Krishnamurti aponta. Ele diz assim: só existe a realidade, o Supremo Único, só existe uma humanidade e uma justiça, e o caminho para a sua realização não passa por nenhum outro lugar, por nenhuma outra pessoa senão por si mesmo. Busque sua própria libertação, e então libertará o mundo da sua confusão e conflito, sua dor e antagonismo, porque você é o mundo, e o seu problema é o problema do mundo. Se você se apegar às suas crenças, à sua nacionalidade, às suas posses, a seus líderes, criará um mundo de confusão e conflitos, de seitas, de preconceitos raciais e religiosos, de fronteiras econômicas e ideológicas, levando sempre à separação, criando animosidade, multiplicando catástrofe. Esse livro eu acho muito interessante. Primeiro eu descobri a Sociedade Teosófica e depois de ler Blavatsky eu vim conhecer o Krishnamurti e ampliou profundamente a minha visão. É um autor que eu gosto muito de ler, reler, revisitar e super recomendo esse livro para você. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o acesso ao livro do Krishnamurti, bem como ao tarô de Waite, ao qual eu uso nessa leitura, e o baralho cigano. Gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no coração. Até breve.